sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sem Nicho Podcast. E hoje uma convidada super especial. Ela é mãe, ela é confeiteira, ela é esposa e tem uma história de superação de vida maravilhosa. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso podcast. Fiquei tão feliz com... Tu aceitou o convite, assim, eu mandei... Eu não tinha, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não tinha o telefone da Paty, eu tinha da confeitaria, né? E aí eu mandei, assim, o convite pela confeitaria, falando, ai, tomara que a Paty veja. E assim, ó, foi em questão de segundos, Sim. né? Deu a sorte que eu tava no dia. E quando as meninas falaram, eu falei, topo, com certeza. Eu já tinha comentado, né, que eu falei, gostaria de dividir minha história, né, Sim. em algum canal, enfim, então... Ah, eu fiquei tão feliz, Eu já sigo a Paty no Instagram, nas redes sociais, já há algum tempo, né? E ela é proprietária do Mrs. Cake, gente. É a casa de bolos, assim, ó, mais cheirosa de Porto Alegre. Eu fiquei tão triste, ela era minha vizinha aqui, né? E aí, mas tão feliz porque a loja cresceu, né? Ampliou, vocês precisaram de espaço maior. Mas assim, ó, era a rua inteira cheirosa, né? Era a casa, né? Era uma delícia, as fornadas da manhã, né? Agora tá um pouquinho mais longe, mas... Um pouquinho mais longe, mas tem no iFood, né? Tem tudo, tem entrega em tudo que é lugar. Ainda estamos perto. Ai, Paty, então, como é que tu começou com a Mrs. Cake? Como é que começou essa história, assim? Tu já tinha essa... Era isso que tu queria pra tua vida? Ou aconteceu? Como é que foi isso? Então, desde a infância, né, tanto eu como a minha irmã, né, que é a minha sócia, a Michelle, a gente sempre teve uma relação com a cozinha bem forte, bem afetiva, né. Nossa mãe sempre foi uma confeiteira amadora, a gente diz, ela fazia nossos bolos de aniversário... Enfim, ela fazia nossas festinhas. E a gente sempre teve a cultura em casa de ter bolo. Bolo caseiro mesmo. Sempre tinha 1, 2 formas de bolo. Então, desde muito novas, a gente sempre teve o costume de fazer bolo, né? E, enfim, daí saí do colégio, né? Fui para a faculdade. E na época não tinha gastronomia em federal. Só tinha gastronomia na Unicinos, né? E ficava caro, ficava muito distante. Acabei indo para outra faculdade, fiz psicologia. Durante a faculdade, eu comecei por hobby fazer cursos de gastronomia, né? Fui pro Senac, fiz cursos, né, variados, cursos rápidos. E ali bateu. No meio do curso me bateu, assim, já pensou fazer o que tu gosta, né? E ainda ganhar dinheiro com isso, né? Então... Sim, hoje em dia é uma benção aí de conseguir fazer, né, o que gosta e ainda ganhar dinheiro com isso. Isso, Então, ali pelo meio da faculdade, eu comecei a fazer cupcake com uma colega de faculdade. De início, a gente só levava, né, pros colegas, enfim. A gente só fazia também por hobby, cozinhava por hobby. Daí começou o pessoal a pedir encomendas. E nisso foi crescendo. E lá pelas tantas, quando eu vi, eu já estava, né, com uma microempresa, né, fazendo cupcakes no outro universo da faculdade, dos estágios. Mas, assim, para ter aquele dinheirinho, né? E já tinha o nome Mrs. Cake nessa época? Era na época Mrs. Cupcakes, porque era só cupcakes. Ah, sim. Por isso que a gente tem também um afeto tão grande com os cupcakes, porque eles foram todo o início da nossa história, né? E, enfim, começou a vir aquela demanda, né? Essa minha amiga tocou também, uma Patrícia, né? Minha amiga até hoje, uma irmã, né? Tocou comigo ali por um tempo. E quando a gente se formou, eu tinha que decidir, né? Ali eu já tava com um nome, né? Eu já tinha um público, assim, só no boca a boca. Na época não tinha, assim, essa Instagram, rede social. Isso era 2010. 14 anos atrás. Gente, nossa, muito tempo atrás. E... acho que na época era o que? Orkut? Acredito que seja. Acredito que na época ainda era... Não tinha essa coisa de divulgar em rede, era de boca a boca? Era boca a boca. E daí, quando eu me formei, eu falei, eu vou tocar a empresa, né? E todo mundo, que loucura, né? Tu vai largar, estudou tanto, passar no federal, e tu vai largar tudo pra fazer doce, aquele preconceito, fazer doce. Sim, sim. E daí eu me formei na psico, né? E fui estudar confeitaria. Daí fiz um curso de panificação e confeitaria, me formei. Toquei 1 ano, montei uma cozinha nos fundos da casa da minha mãe, uma peça de uns 20 e poucos metros quadrados. Trocamos forro, botei ar-condicionado, bancada. Montei uma cozinha realmente ali profissional, né? Pequenininha, é claro. E fui tocando, né? E a demanda aumentando, e isso eu virando noite, trabalhando que nem uma doida. O meu marido pegando junto, né? Ele
Eu brinco, ele era o entregador, ele ajudava até a amarrar cupcake. É tão legal, né? Quando a gente tem um parceiro assim que participa, que apoia, né? E a minha mãe ajudava lavando louça. Então, assim, foi tudo meio... Eu brinco que eram meus funcionários não remunerados. Eles ajudavam no amor ali, né? Sim. E no fim foi crescendo. A Michelle tinha tido a Manu, que é minha sobrinha, né? Ela tava também fora do mercado e resolveu entrar junto. Daí isso já era 2013. E então a gente viu que ali o espaço já estava pequeno, era muito distante. Viemos para casa de Nova York, né? Então viemos para casa de Nova York. Contratamos nossa primeira funcionária e aí foi indo, foi crescendo e hoje estamos aí com as 3 lojas. E aí depois, são 3 lojas 3 hoje. lojas, isso. E onde é que ficam as lojas? A gente está com a matriz, né, que é fábrica e loja na Vicente da Fontoura, que nos mudamos esse ano. Esse ano não, 2023, ano passado. Mas passa tão rápido que a gente nem percebe. Sim. Estamos com uma filial no Lindóia, que foi a primeira filial, está fechando 2 anos, e uma filial no Boa Vista, ali próxima a Nilo. Ai, que legal. Que fechou 1 ano em novembro. Né? Foi bem na pandemia, na verdade, que a gente teve o boom, assim, dos voos caseiros, enfim, o pessoal ficava em casa, né? Isso. E aí depois viu que era... Gente, é maravilhoso. Não tem como ir na loja e não sair com um bolinho ou com um cupcake. Sim. Assim, ó, quando era aqui do lado, batia aquela vontade do doce. Sim. Assim, ó, eu ia... Direto na fonte. Ia direto na fonte. Direto na fonte. E, Paty, tu descobriu um câncer, né? No final do ano passado. Como é que... Bem na época de expansão da matriz, né? Sim. Vocês saíram daqui. Como é que foi tudo isso, assim, pra ti? 2023 foi um ano bem, né, conturbado. Eu me mudei na minha casa. Eu fiz minha mudança, mudamos a fábrica. Tem muitas mudanças, então, de casa, que já é uma correria, uma organização. Como é que tu organizou tudo isso? Foi um ano punk, assim. Eu tive outras questões de saúde antes ainda do câncer. E ali por setembro eu comecei a investigar, né? Eu senti um carocinho no pescoço, uma bolinha que parecia uma íngua, né, até então. Eu cheguei aí na minha médica, eu tinha consulta, na verdade, de rotina. Daí eu mostrei, a princípio, é uma íngua, observar. Daí, deu 1 mês, mais ou menos, eu comecei a sentir um desconforto para engolir, né, não chegava a ser uma dor, mas eu senti que tinha alguma coisa ali, né. Daí eu fui numa gastro, porque eu também tenho um histórico de gastrite, enfim, e aquele carocinho já tinha mais uns 3 do lado, aqui no cervical, né. E daí, comentei com ela, eu fiz endoscopia, dela olhou, não, tem endoscopia normal, enfim, mas acendeu o alerta, aqueles carocinhos. Daí que eu fui fazer uma ecografia, daí apareceu que eu tava com vários linfonodos aumentados. O linfonodo, na verdade, ele é um gânglio nosso, né? Ele não é o câncer em si. Sim. São os gânglios que a gente tem no corpo. Só que quando eles estão aumentados, é um sinal de alerta, né? Ou tu tá com uma infecção muito grave, ou é câncer, ou é linfoma que chama, né? Que é quando o câncer atingiu, né, esses linfonodos. Que tu tinha, na verdade, né? Que tu venceu já. E daí, a partir dali, comecei a investigação. Eu digo que a parte da investigação foi a pior parte. Foi muito pior do que quando veio o diagnóstico e eu comecei o tratamento. Porque aquele foi 2 meses, né? É uma incerteza. Faz uma biópsia, faz exame disso, faz exame daquilo. Tu tem que aguardar o tempo de sair os resultados. Então é muito, muito punk, assim. Porque tu vive... Fica angustiada, né? Sem saber o que tu não sabe o que tu tá lutando e o tempo vai passando, vai progredindo, né? E eu percebi, assim, a progressão muito rápida. Pelo tamanho dos caroços que eu chamava, né? Sim. Então, foi conturbado. Foi. E como é que foi pra ti isso, assim? Tu tem uma filhinha pequena. Isso. Né? E como é que tu lidou com tudo isso, assim? Como é que tu falou pra ela? Como é que foi isso pra ti e pro teu marido? Eu digo que a parte mais difícil, mas também a tua maior motivação, né, foi minha filha, né, a parte mais difícil, porque eu ficava pensando, assim, quando eu ainda não tinha diagnóstico, estava na função do que eu tinha, sabendo que a hipótese maior era câncer, né, eu ficava me perguntando, meu Deus, será que eu não vou ver eles crescer? Eu me perguntei, né, algumas vezes, por quê, né, eu sou tão nova, eu tenho uma filha na época de 3 anos, e, enfim, depois que veio o diagnóstico, eu sabia com o que eu estava lidando.
enfim, que eu acalmei o coração, digamos assim, eu tinha força. Não, é pela Liz, né? Vamos lá, vamos passar. E com ela foi tranquilo, porque eu acho que ela não entende a gravidade, né? Ela tem quantos anos? Ela agora tá com 4, né? Mas na época ela tinha 3. Ela fez aniversário em dezembro. Então, pra ela, o meu dodói eu tinha um catéter, né? Fiquei 4 meses com um catéter no braço. E pra ela, o meu dodói era aquele curativo, era aquilo ali. Então, ela não tinha muita noção. Eu cheguei a mostrar, quando depois saiu o exame, né? O PET scan, que a gente chama, que é que escaneia o corpo e mostra onde tem atividade cancerígena, né? E eu tinha muitos pontos, né? Eu tinha na axila, tinha na cervical, tinha no tórax, tinha um pouquinho no fígado. Então, eu mostrei aqueles pontinhos. Falei que aqueles eram os dodói da mãe. Depois que saiu o segundo PET, que já não tinha mais os pontinhos pretos, eu mostrei, aqui a mamãe já tá curando. E dela questionar, mas por que tu não tirou ainda o curativo? Então eu falei, não, a mamãe tem um tratamento ainda, né, que não tem que fazer, tem que tomar medicação mais tempo pra o dodói não voltar, enfim. Foi tranquilo. Ela foi... Até a questão do cabelo, eu achei que ia ser muito difícil com ela. Eu pensei, meu Deus, essa guria vai querer raspar o cabelo dela. Pra gente, né, às vezes, né, eu não sei como é que foi pra ti, mas eu imagino que tenha sido assim, porque pra mulher é muita identidade, né, da mulher, assim. Então, o que tu sentiu? Como é que foi pra ti, assim, esse processo? Tu deixou cair, tu raspou? Sim. Como é que foi explicar pra ela isso? Quando, na primeira consulta, né, com a médica, que, enfim, ela me deu o tratamento, o prognóstico, e ela me avisou. Em torno de 10, 15 dias da primeira quimio já cai. Rápido, é rápido. Esse tratamento é muito agressivo, né, e ele vai cair tudo. Ela me falou, vai cair todos os teus pelos, né. E aquele, até começar a cair, até raspar, foi muito pior que o pós também. Porque eu fiquei naquela assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, né? A minha primeira pensamento foi, meu Deus, minha cabeça deve ser uma aberração. A gente não sabe, né? A gente não se imagina. Eu vou ter orelha de abano, eu vou ficar sem cílios, sem sobrancelha. Eu fiquei numa noia, né? E foi tudo muito rápido, né? Eu recebia o resultado da biópsia. Na semana seguinte já comecei a primeira quimio, né? Então não tinha muito tempo, eu tinha que agir, né? E daí eu fui olhar perucas, né, e fui em vários lugares, os mais conhecidos de Porto Alegre, assim, e eu fiquei muito frustrada. Eu botava as perucas e eu começava a rir, assim, sabe? Porque eu achava tudo muito engraçado. Que eu tinha pouco cabelo. Mas tu conseguiu manter esse bom humor, assim. Sim, eu ficava pensando, bom, né? As vendedoras vão achar que eu ficava pensando que essa guria tá em negação, é doida. Mas é que eu achava graça. Em negação. Ou ela é doida, né? Porque eu tinha pouco cabelo. Então, quando eu botava aquilo ali, aquele monte de cabelo, eu pensava, gente, não. Também não é eu ainda. Não vai dar, sabe? Não vai dar. E daí eu fiquei com aquilo e foi aquela angústia, aquela função do cabelo. E ai, meu Deus. E eu meio que decidi, quando começar a cair, vou raspar, porque eu não quero ficar vendo cair, né? Até a minha médica comentou, é muito dolorido, né? E ele, quando cai muito rápido. E então, assim, um marco importante era o aniversário da minha filha, em dezembro. Como não deu pra fazer uma grande festa, a gente fez uma festa escola, só ela e os coleguinhas. E eu pensei, eu só quero, nesse dia, ter cabelo. E eu lembro, o aniversário era na quarta-feira, na segunda começou a cair em tufos, assim, eu passava a mão e caía, Eu falei, vou segurar até quarta, é o meu limite. Daí eu prendi o cabelo nesse dia, não podia encostar, que ele caía. E é assim, parece que ele descola da cabeça, assim. Encosta, ele vai caindo em tufos. E como é comprido, parece muito mais do que realmente é. E daí eu sei que eu fiz as festinhas de tarde, e daí de noite a gente ligou para uma cabeleireira conhecida da família. Eu falei, Mari, tô aí, vamos lá, vou raspar. E eu comprei uma peruca, né, pra ter, né, por descargo de consciência, que não usei, que tá lá ainda, tô pagando o parcelamento dela. E tá lá parada, né. E, enfim, daí eu sei que quando eu raspei, eu olhei, assim, ela terminou, tipo, achei que eu ia super chorar e tal, mas foi ok. Daí quando terminou, eu olhei no espelho e falei, não ficou tão ruim, assim. Não? Tu continua linda, maravilhosa, assim, é incrível, né? Porque tu vê, assim, o brilho. Sim. Tu tem um brilho, sabe?
E eu acho que isso é muito além do cabelo, de qualquer outra coisa, né? E daí, no fim, foi mais tranquilo, né? Ali que eu raspei e... Enfim, né? Não fiquei tão mexida como eu achei que ficaria. Quando eu cheguei, a minha mãe ficou com a pequena, né? Nesse tempo, cheguei em casa, a reação dela também foi... Ela, no início, ela estranhou, né? Eu já tinha meio que explicado. Filha, a mãe vai tomar um remedinho, faz o cabelo cair, enfim... Eu não falei pra ela que eu cortei, porque o meu medo era ela cortar o dela. Ela querer também, mamãe quer ficar igual. Esse era o meu medo. Criança vê, né, é outra coisa, é e ela tem né? comigo, assim, né, se eu ponho um vestido rosa, ela quer um vestido rosa também. Ela tem comigo, ela tem comigo, né, uma relação, assim, forte, até de comparação, né. Depois assim, meu Deus, essa guria vai pegar a tesoura, vai cortar o cabelo. E daí eu falei, não, filha, a mãe... enfim, a mãe saiu, o cabelo caiu, como a mãe te explicou. E daí ela não acreditou. Não, mãe, como é que caiu tudo de uma vez? Eu não tô entendendo, tô muito rápida. Tu saiu, tu foi numa titia, teu cabelo caiu inteira? Tipo, não convenceu. E ela no início achou graça. E daí depois foi brincando. Minha carequinha dela começou, tu é meu bebê. Ela começou a brincar. Tu é meu bebê, então eu sou tua mãe, eu tenho cabelo comprido, tu tem cabelo curto. E nisso foi indo leve, né? E dela sempre perguntava, assim, durante o processo, mãe, já tá crescendo? Deu um pouquinho, filha, tá devagarinho, tá crescendo. Não tá, ela só caiu, né? Mas... E tu teve muitos sintomas, assim, com o tratamento? Como é que foi isso pra ti, assim? Tu teve que se afastar do trabalho, da Mrs. Cake? Como que foi isso pra ti? Não é fácil, né? O pós... Cada químio, eu fazia químio de 15 em 15 dias. Eu fiz 8 sessões. E o pós, ele era pesadinho, né? O meu pós, pior era o terceiro dia, após cada químio. Eu tinha muito enjoo. O enjoo foi o que me derrubou, né? Eu tinha muito enjoo, eu não conseguia nem beber água direito. Eu não chegava a vomitar, mas era aquela ânsia o dia inteiro, que já era um mal-estar. Mas, eu consegui tocar minha rotina, né? Eu meio que criei uma rotina, assim, que o pós-químio eu trabalhava de casa, né? Eu ficava quase uma semana trabalhando de casa. Na semana seguinte, que meu corpo começava a reagir, começava a voltar ao normal, eu chegava aí na Misses, né? Mas também era com uma rotina bem mais leve. Eu não chegava a fazer o meu turno inteiro de trabalho. Eu ia até onde, né? Eu respeitei meu corpo, né? Respeitei meu momento. Então, eu chegava aí presencial. Eu mantive uma vida normal. Eu fazia super, né? Eu saía, claro, com máscara, com proteção. E eu notava que isso assustava um pouco. Que a gente fica com a imunidade mais abalada, né? Isso. Esse é a pior parte do tratamento, né? A imunidade vai quase que a zero, né? Todo o controle do nosso tratamento é pelos neutrófilos, que a gente chama. Então, era um númerozinho que eu tava toda hora fazendo exame de sangue. Até agora ainda estou fazendo, né? Toda hora esse controle. E chega quase a zero, né? A gente fica praticamente sem proteção. E eu, desde o início, eu entendi, assim, que o meu câncer, que era linfoma de Hodgkin, né? Eu ia curar, né? Ele é um câncer muito tratável, assim, 80% a 90% de chance de cura. Só que eu entendi que o desafio era o processo, né? Era não pegar nada no caminho, né? Era não ter nenhuma infecção. Pra ti, o mais difícil, então, foi o processo. Entre, tipo, receber a notícia e o pós, o processo é o mais difícil. O processo é desafiador, né? E eu lembro que uma enfermeira, assim, no primeiro químio, eles dão uma série de instruções. A gente fica com uma vida que eu brinco de grávida, né? Que é bem parecido, né? A gente pode comer fora, não pode comer salada na rua, não pode comer... Como é que foi isso da alimentação pra ti? Sim. Porque tu tem uma confeitaria maravilhosa, por sinal. Assim, eu bavo nas coisas. Como é que foi? Porque tem um controle de doces, né? O ideal é uma alimentação mais saudável possível, é muita proteína, né? Porque um dos efeitos da químio, né, é comer tua massa muscular, né? Então, eu fiz acompanhamento com uma nutricionista oncológica específica, né? Então, eu fiz muita suplementação, né? Eu tomava whey várias vezes ao dia, né? E suplementos específicos para, né, o tratamento oncológico. E eu fui bem disciplinada, né? Tinha um objetivo ali. Eu pensei desde o início, assim... eu sabia que o tratamento não ia ser fácil, que tava
fora do meu controle, mas o que estava no meu controle eu ia fazer da melhor maneira, né? Então eu falei, não, eu vou dormir direitinho, eu vou me alimentar direito, eu vou tentar fazer algum exercício. Não tive muita disposição durante o tratamento, mas eu tentava alguma coisa, né, me manter ativa. Então eu botei esse objetivo na minha cabeça, né? Tudo que tiver a meu alcance para que o processo passe mais rápido, eu vou fazer. E eu lembro quando a médica deu o tratamento, ela me trouxe que meu protocolo ia ser de 4 meses, podendo estender a 6, né? Se com 2 meses ali meu PET viesse ainda sinal de câncer ou não tivesse o corpo reagido tanto, estenderia mais 2 meses de tratamento. E eu ignorei a história de 6 meses. Eu falei pra todo mundo. É 4 meses? 4 meses. No meu aniversário eu estou curada. E eu fui muito focada nisso, assim. Fui muito focada. Foi teu aniversário ontem, né? Parabéns! Domingo. Parabéns! Ah, eu te mandei até mensagem, né? Eu vi que tu comemorou. Como é que foi pra ti, assim... essa comemoração foi diferente das outras? Foi. A Páscoa foi muito diferente, né? Que a Páscoa tem, enfim, um sentimento de renascimento, né? De estar com a família foi diferente. E o aniversário foi. Esse aniversário foi especial, né? E realmente... É outro significado. É, outro significado, outro sentido, né? É uma esperança de um novo ciclo melhor, mais leve, né? Enfim. Uma coisa que a gente acompanha muito e vê, assim, muito nas redes sociais, quem tá superando um câncer, passando por esse momento, é a fé, né? Sim. Tu chegou, assim, tem gente que não é apegada e tá tudo bem, mas assim, tu chegou a se apegar a algo, assim, a acreditar em algo maior? Sim. Eu acho, assim, que quando tu tem uma notícia que tu tá com câncer, né, que é uma coisa que a gente sabe que, enfim, é muito... Enfim, é a chance, né, de levar a óbito, enfim, ter complicações é muito grande, tu tem que te apegar a alguma coisa, assim, pra tentar achar um propósito naquilo, né, porque senão tu vai ficar só por quê, né? Porque comigo, tu vai ficar só naquele sentimento ruim de tentar achar uma explicação para aquilo. Então, eu acho que a fé, né, enfim, a religião acaba sendo muito benéfica, assim, andando muito junto com achar um propósito para isso, né? Eu, né, lidei no todo esse meu processo com um propósito de eu ser uma pessoa melhor, né? Que, enfim, isso veio, né, para me mostrar alguma coisa. E eu tentei usar, né, esse momento para o quê? Né? O que eu preciso melhorar? O que eu tenho que mudar na minha vida? Né? O que Deus tá me trazendo, né? O que ele quer dizer com isso, o que ele quer dizer com isso, né? E nossa, e realmente me mostrou muitas coisas, né? E eu sou católica de família, né? Mas eu há muito tempo não frequentava, né? Igreja, não rezava. A gente esquece, né? Na real, a gente tem o costume de rezar só na hora do... Né? E hoje tu mantém, assim, tu continua isso. indo. E eu sei que a minha mãe é mais religiosa, né? E ela me levou na missa. Quando eu ainda nem tinha o diagnóstico, estava investigando, né? Ela me convidou para uma missa toda quarta-feira, que é a missa da saúde, né? Que é lá do meu pai, do lado de casa. E é uma missa maravilhosa, assim, toda cantada. E acabou que aquele momento, né, foi muito significativo no processo, né? Porque foi um momento que eu e minha mãe, a gente se uniu muito. Era o nosso momento, a quarta-feira da Sagrada, o nosso encontro aí. E na missa era o momento que eu me permitia ser frágil, tá? Era o momento que eu como é importante isso, a gente eu tinha a minha catarse era ali, né? Ali eu chorava, né? Ali eu conversava com Deus, eu mostrava que eu tinha medo, né? Apesar de tentar não demonstrar para minha mãe, principalmente, né? E para minha família, eu tinha medo, eu tinha dúvidas, né? Então ali era o meu momento de, né? Eu chorei acho que assim. Eu chorei praticamente todas as quartas-feiras em todo o processo, né? Só que eu saía, chorava e eu saía renovada. Eu saía assim, pensava... Botou aliviada, assim, um peso, né? Tão bom. Né? E é uma missa muito bonita, assim. Então eu saía assim com um gás novo, assim, a certeza que eu
tava acontecendo uma cura, né? Que eu falava pra minha mãe, e essa missa tinha uma bênção, né? O padre abençoava, as pessoas tinham bênçãos individuais, e eu dizia, cada semana eu estava sendo curada. Eu sentia isso, né? Então foi bem importante, né? Eu acho que a função do propósito acaba se aliando muito, né? Sim. A religião, né? Sim, eu tive isso quando eu era adolescente. Eu passei por um momento mais difícil, assim, e como mãe, hoje adulta, né? A gente vê como mãe, sabe, às vezes, algo que a gente precisa que a gente não entende. Aí ela também me levava na missa, falava, ai, saco, não sei o quê, e nananã. Hoje, adulta, eu penso, nossa, como foi importante pra mim, né? E hoje a gente é muito unida, eu e ela, né? Assim, ela sabe tudo da minha vida, tudo assim. Aí é engraçado que o conselho de mãe é... Sim, e a fé de mãe... E a fé de mãe é maior ainda, né? Tem muito poder a fé de mãe, né? Que legal. E que legal que tu pode passar isso pra tua filha, né? É uma bênção tudo isso. Se tu for ver, tudo que aconteceu foi rápido. Foi muito rápido, né? Sim. E eu te acompanho, assim, nas redes sociais, assim, eu vi tua alegria, falando, ai, gente, veio meu pet scan. Sim. Como é que tu tá nas redes sociais pra galera te seguir, pra te acompanhar também? Como é que tá? É Patrícia W. Oliveira. No Instagram. E da Mrs. Cake? É Mrs. _ Cakes. Ai, que legal. E tem também a Mrs. Cake no iFood. Sim, estamos também no iFood. Entrega pra Porto Alegre inteira, né? Isso. Graças a Deus. Hoje a gente tá praticamente em todas as regiões. É a minha salvação, porque vocês saíram aqui do lado. Né? A Paty participou de vários momentos, né? Na vida da minha família, na verdade, porque o dom que essa mulher tem, assim, nas mãos dela, ela pinta nos bolos, né? É assim, ó... os detalhes, assim, porque a minha família toda é de artistas, né? Minha mulher é arquiteta, inclusive fez um bolo de arquitetura pra mãe, né? Com um projeto em cima. A gente teve essa época, né? Dos bolos artísticos decorados. Hoje já não faz mais parte, né? A gente chegou o momento de expansão. É muita demanda, né? Isso, o momento de expansão que a gente acabou tendo que... Mas tem bolos de festas maravilhosos. Que eu encomendei pro meu sogro e minha sogra, adoram, sempre levo pra eles, né? Sim. Eles são colorados, eu sempre escolho o Red Velvet. Amam. A massa é levinha. Sim. Né? E eu acho que tu tem o dom de levar pra casa das pessoas essa doçura, essa leveza. Né? Assim como tu aceitou o meu convite, assim, numa doçura, numa leveza. Assim, teu Instagram também, como tu levou a doença, né? Tu levou de uma forma, assim, o mais leve possível. Sim. Né? E isso é muito incrível, né? Porque conseguir transmitir isso para as pessoas, né? Que legal. Esse acho que é um dos maiores aprendizados do processo, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Aprender a olhar as coisas por outro ângulo, né? A conseguir ver, né, aprendizado, gratidão no que parece ser só uma coisa ruim. Só ruim, E é uma coisa que hoje, na verdade, antes até mesmo, né, de todo esse processo, eu já estava introduzindo a nossa equipe, né, de ser leve, por mais que a gente tenha uma demanda, às vezes a gente tem rotina pesada, principalmente em épocas, né, mais festivas, de ser uma rotina leve, né, de ser a cozinha funcionar de forma leve, né, é uma coisa que a gente vem tentando, né, aplicar no dia a dia. E eu acho E o atendimento é leve, né? É incrível, as gurias são incríveis. Elas já mandam, ai, oi, Fê, assim, como se eu fosse parte ali, sabe? Sim, mas é muito legal. Cada um ali que passou, enfim. A gente grava muito, né? É uma coisa que a gente trabalha muito no atendimento, é o pegar os nomes, né? Porque realmente cada um que passa ali, né, é importante, né? Todo cliente é importante. Paty, eu tenho pra gente finalizar, assim, né, seguindo assim pra reta final do nosso bate-papo, eu tenho uma dinâmica que eu gosto de fazer, né? Eu acho muito legal essa dinâmica, assim, que é algo que eu fiz pra mim mesma, né? E eu olho muito pra mim, assim, eu acho muito bonito, assim, sabe? Ver o nosso crescimento pessoal, porque além da Paty empresária, mãe, esposa, assim, tem a Paty pessoa. Sim. Né? Os sentimentos da Paty.
Então, eu queria trazer essa dinâmica hoje, que eu acho que vai ser muito, muito bonito, muito legal. Sim. Né? Eu queria te fazer algumas perguntinhas, né? Não. Como que tu enxerga a Paty de 10 anos de idade? Como que tu te vê, assim? Como é que era a Paty com 10 anos de idade? Eu era uma criança mais introvertida. Tu era tímida? Eu era mais tímida quando era pequena. Eu era bastante insegura. Eu era a criança boazinha, aquela que não dava trabalho. Não dava trabalho. Mas era tão boazinha, né, que acabava às vezes não se impondo, né? Sim, esquecendo um pouquinho da Paty. Ia mais pelos outros, né? Pra agradar os outros, agradar os pais, agradar os outros. E a Paty de 15 anos, como é que era? A de 15 também era uma adolescente mais insegura, né? Modéstia à parte, eu era uma adolescente muito bonita, mas eu não me enxergava dessa maneira, né? Eu lembro quando um colega me falou assim... Enfim, a gente numa conversa dessas, ele falou... Paty, acho que tu não tem noção como tu é bonita. E eu realmente... Eu era muito crítica, eu fui por muito tempo, não sei explicar bem, mas eu não tinha uma segurança, uma autoestima, assim... E a Paty adulta hoje, como é que ela é? Hoje, principalmente, né, o pós-câncer aí, eu me sinto muito mais segura, né, mesmo assim, hoje eu não estando na minha forma física, digamos que ideal, né, principalmente pós-quimio, aí tô acima do peso, tô com várias questões estéticas, que é sequela do tratamento, né. E não perdeu o brilho, continua com o mesmo brilho. Mas hoje eu me sinto muito melhor, né? Eu me sinto da minha melhor forma, apesar dos pesares, assim. Me sinto segura, né? Me sinto sábia. Outros valores, né? Eu já não me apego tanto a detalhes. Menos crítica comigo mesma, né? De me cobrar menos em todos os sentidos, nos meus papéis, como mãe, como empresária. Fazer o que dá e saber que aquilo é suficiente, né? Que eu não preciso me cobrar por não conseguir ser o melhor em tudo. A última pergunta, assim, qual conselho tu daria lá pra Paty de 10 anos de idade? Qual é o conselho que tu daria pra ela? Eu diria pra aproveitar mais, se importar menos na opinião dos outros. Ser menos crítica. Menos crítica, mais leve, né? De se impor mais, de mostrar mais sua opinião. Ai, Paty, que legal, assim. E a leveza é o que tu leva, assim. A gente sente, né? Sim. Sentir a leveza, assim. A energia... Assim, eu queria que vocês estivessem aqui sentindo a leveza dessa mulher, assim, tipo, muito inspiradora, me fez muito bem esse bate-papo, assim. Bom, fico feliz. Né, muito legal, assim. Paty, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, aqui, né, de dividir um pouquinho. Espero poder ajudar outras pessoas. Com certeza, com certeza. Só um último, né, falando em ajudar outras pessoas, um ponto, assim, bacana, né, que, enfim, foi eu trazer nas redes sociais, é que se forma uma rede, né, muito legal, né, eu tive muitas pessoas me procurando. As pessoas... Sim, com situações diversas, nem só com câncer, mas com outras questões pessoais, problemas de saúde. E eu recebi mensagens do tipo, pessoas com câncer, assim, clientes muito da Mrs. Cakes que estavam com câncer, com enfrentamento não tão legal, se escondendo. Tu acaba tendo uma rede muito grande, né, com a Mrs. Cake também, né, querendo ou não, porque é muita gente que passa por lá. E essas clientes me trouxeram, eu nunca tinha pensado por esse lado, né, eu nunca tinha, né, visto por esse ângulo as coisas. E daí eu pensei, bom, tá aí, né, já valeu todo o meu processo, talvez o propósito é esse, né. Sim, passar adiante, né, a experiência, a forma como tu conseguiu vencer isso. Então... E estar aqui no podcast, né, porque no momento que eu te mandei a mensagem, tu falou, eu não sabia, acabei de falar pro meu marido que eu não sabia como eu queria dividir, ampliar um pouquinho mais, né.
E que loucura isso, né? Que loucura. É a sintonia aí do universo. Mas eu acho que era isso, Paty. Muito obrigada por estar aqui, né, com a gente. Um prazer. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir a Paty nas redes sociais, porque ela divide bastante coisa, tem bastante reels ali, né? Muita coisa salva durante o processo. Sim. Né? Então, muito importante, gente. Muito legal. Um beijo. Tá bom, obrigada.